Existe um momento específico que quase todo mundo já viveu. Você envia uma mensagem, visualizado, silêncio. Você chega em um ambiente, fala algo, e a reação é mínima, quase inexistente. E aí, sem perceber, uma pergunta começa a ecoar por dentro. O que tem de errado comigo? Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes não tem nada de errado com você? E sim, com algo muito mais profundo que está acontecendo na mente da outra pessoa? Hoje, você vai entender o que está por trás desse comportamento silencioso, frio e muitas vezes doloroso. Porque ser ignorado não é só um ato social, é um reflexo psicológico. E ignorar alguém também revela muito mais do que parece. Ao longo desse vídeo, você vai perceber que aquilo que parece rejeição direta, muitas vezes é um mecanismo inconsciente, um tipo de defesa, ou até mesmo uma incapacidade emocional que a outra pessoa não consegue explicar. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Pessoas não ignoram simplesmente porque querem. Elas ignoram porque algo dentro delas reage à sua presença. Pode ser insegurança, comparação, desconforto ou até admiração mal resolvida. E quanto mais você tenta entender isso pela lógica superficial, mais confuso tudo fica. Mas calma, porque até o final desse vídeo você vai enxergar com clareza 3 coisas fundamentais. Primeiro, o verdadeiro motivo psicológico por trás de alguém te ignorar. Segundo, o que isso revela sobre a personalidade dessa pessoa menos e também sobre a sua. E terceiro, como você deve se posicionar diante disso sem se diminuir, sem implorar atenção e principalmente sem perder o controle emocional. Então, fica comigo, porque o que você vai entender aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga. O silêncio dos outros e o seu próprio valor dentro dele tem uma cena que se repete mais do que a gente gosta de admitir. Você pega o celular, vê que a mensagem foi visualizada e nada. Nenhuma resposta, nenhuma reação. Só aquele silêncio seco. No começo você tenta ser racional. Pensa, deve estar ocupado. Mas conforme o tempo passa, o silêncio começa a ganhar peso. E aí, sem perceber, você entra num tipo de conversa interna que não tem pausa. Você revisita o que disse, relembra o tom, analisa cada palavra como se estivesse procurando um erro escondido. E o mais curioso é que, mesmo sem resposta nenhuma do outro lado, dentro de você já aconteceu um turbilhão inteiro. Agora, repara nisso. O incômodo não vem só da falta de resposta. Ele vem da sensação de não ser visto, porque ser ignorado mexe com uma parte muito mais profunda do que parece. Menos mexe com aquela necessidade básica de reconhecimento. Não é sobre ego inflado, é sobre pertencimento. É sobre sentir que sua presença tem algum peso. E quando isso não vem, a mente tenta preencher o vazio com explicações rápidas, quase sempre injustas com você mesmo. Eu falei demais, talvez eu não seja interessante, acho que eu exagerei. Só que na maioria das vezes, você nem chegou perto da verdadeira razão. Tem gente que não se afasta porque você errou, se afasta porque você mostrou algo que ela não sabe lidar. Pode ser sua autenticidade, pode ser sua forma direta de falar, pode ser até sua calma em situações que deixariam qualquer um desconfortável. Isso ativa um tipo de reação silenciosa. A pessoa não confronta, não explica, ela só recua, e esse recuo, visto de fora, parece desprezo, mas por dentro muitas vezes é conflito. É como se sua presença abrisse uma porta que ela não quer ou não consegue menos atravessar. E aqui entra um ponto que muda completamente a forma de enxergar isso. Nem todo afastamento é rejeição. Às vezes é defesa, porque encarar alguém que faz você pensar, sentir ou se questionar mais do que o normal pode ser cansativo para quem ainda está tentando manter tudo sob controle. Então, ao invés de se aproximar, a pessoa simplifica, ignora, some. Não porque você é pouco, mas porque de alguma forma você é demais para aquele momento. Só que isso cria uma armadilha silenciosa, porque enquanto o outro se afasta para evitar o próprio desconforto, você se aproxima ainda mais, tentando entender, corrigir, ajustar e, sem perceber,
começa a se moldar para caber em um espaço que nunca foi claro. E é exatamente aqui que muita gente se perde, tentando ser compreendido por alguém que nem se entende direito. Agora, deixa eu te mostrar um tipo de situação que quase ninguém percebe na hora, mas depois que você enxerga, não dá mais para ignorar. Sabe quando você entra num ambiente e sente que algumas pessoas ficam meio travadas? Não falam muito com você, evitam contato direto, respondem o básico e saem rápido da conversa. Não tem briga, não tem motivo claro, mas também não tem conexão. É como se sua presença criasse um leve desconforto no ar. E o mais estranho, isso costuma acontecer justamente quando você está sendo mais natural, mais você mesmo. Tem gente que lida bem com o superficial, conversa leve, sem profundidade, sem muita troca real. Mas quando aparece alguém que observa mais, que escuta de verdade, que não reage de forma previsível, isso quebra o padrão. E quando o padrão quebra, muita gente não sabe o que fazer. Não é que você falou algo errado, é que você não seguiu o roteiro invisível, que a maioria segue. E isso por si só já é suficiente para gerar um afastamento silencioso. Não porque você não foi aceito, mas porque você não foi fácil de ler. E aqui entra um ponto que pega fundo. Pessoas que não se entendem muito bem por dentro tendem a evitar quem parece ter algum tipo de clareza. Mesmo que essa clareza não seja perfeita, ela já incomoda, porque cria comparação, e comparação, quando não é bem resolvida, vira desconforto. É aquele tipo de sensação que a pessoa não sabe explicar. Então ela simplifica, se afasta, responde menos, ignora. Não é um plano consciente, é quase automático. É mais fácil reduzir o contato do que encarar o que aquilo desperta. Agora pense em quantas vezes você já tentou diminuir seu jeito para caber melhor. Falar menos, opinar menos, se mostrar menos. Tudo para ver se a outra pessoa se aproxima. E por um momento, até parece que funciona. A interação fica mais leve, mais aceitável, só que tem um custo silencioso aí. Você começa a se afastar de si mesmo para ser mais digerível para os outros. E mesmo assim, não existe garantia nenhuma de que isso vai mudar a forma como te tratam. O ponto real aqui não é tentar se encaixar melhor, é entender por que certas pessoas só se aproximam quando você se apaga, porque isso revela muito mais sobre o tipo de conexão que está sendo construída. E quando você começa a perceber esse padrão, surge uma dúvida que não é tão confortável assim. Será que o problema é ser difícil de lidar ou ser impossível de controlar? Agora vem a parte que quase ninguém gosta de encarar, porque ela não fala só sobre o outro, ela começa a expor você também. Existe um padrão silencioso nas relações que passa despercebido no começo, mas quando você enxerga, fica impossível ignorar. É o seguinte: quanto mais disponível você se mostra, quanto mais rápido responde, quanto mais tenta manter a conexão viva, mais você entrega algo valioso sem perceber. Previsibilidade. E para algumas pessoas, o que é previsível perde peso. Não porque você vale menos, mas porque deixou de ser um mistério, deixou de exigir esforço, deixou de provocar curiosidade. Pense em como isso acontece na prática. Você puxa assunto, você mantém a conversa, você tenta não deixar morrer, enquanto isso, o outro lado responde quando quer, some às vezes, volta como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim, você continua ali. No começo, parece só uma diferença de ritmo. Depois, vira um desequilíbrio. E esse desequilíbrio cria uma dinâmica estranha. Quem demonstra mais interesse começa a ser percebido como garantido. E o que é garantido muitas vezes é deixado em segundo plano. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Isso não é sobre joguinhos no sentido superficial. É sobre comportamento humano básico. Estudos de interação social mostram que a gente tende a valorizar mais aquilo que exige algum nível de esforço emocional ou atenção consciente. Quando tudo vem fácil, o cérebro não registra como prioridade. E aí acontece algo quase automático.
A pessoa não percebe que está te ignorando de forma estratégica. Ela simplesmente para de investir energia, porque já sente que você vai continuar ali de qualquer forma. E é nesse momento que muita gente entra num ciclo perigoso. Começa a tentar recuperar a atenção com mais esforço ainda. Mais mensagens, mais presença, mais tentativas de ser interessante. Só que isso, ao invés de equilibrar, aprofunda ainda mais o padrão, porque reforça a ideia de que não importa o quanto o outro se afaste, você vai compensar e, sem perceber, você vai se colocando numa posição onde precisa sempre provar valor, enquanto o outro nunca precisa fazer o mesmo. A virada acontece quando você percebe que não é sobre fazer mais, é sobre parar de se oferecer sem medida. Não é se tornar frio, distante ou inacessível. É entender o peso da sua própria presença. Porque quando você ajusta isso, algo muda na dinâmica. O silêncio deixa de ser um vazio que você corre para preencher e começa a ser um espaço onde o outro também precisa agir se quiser continuar ali. E é exatamente nesse ponto que muita coisa começa a se revelar. Não pelo que você faz, mas pelo que você decide não fazer mais. No fim das contas, ser ignorado nunca foi só sobre falta de resposta. É sobre o que essa ausência revela. Revela quem evita, quem não sabe lidar, quem recua diante do que sente, mas principalmente revela até onde você está disposto a se diminuir para não ser deixado de lado. Porque a verdade é simples, mesmo que desconfortável. Quem realmente quer estar presente não te coloca em dúvida, não te deixa no escuro, não transforma você em opção silenciosa. E quando isso não acontece, não é um convite para você tentar mais, é um sinal para você observar melhor. Talvez o maior erro não seja ser ignorado, mas insistir em permanecer onde sua presença precisa ser provada o tempo todo. Porque quanto mais você corre atrás de quem não olha, mais você se afasta de quem realmente enxergaria você sem esforço. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser por que estão me ignorando e passa a ser por que eu ainda estou aceitando isso. E quando essa pergunta surge de verdade, com honestidade, algo dentro de você começa a se reposicionar. No final, não é o silêncio do outro que define o seu valor, é a forma como você reage a ele, porque tem silêncio que diminui, mas também existe o silêncio que revela, que protege, que reposiciona. E quando você entende isso, você para de tentar ser ouvido por quem escolhe não escutar e começa, finalmente, a se colocar em lugares onde sua presença não é ignorada, é reconhecida. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você nunca tinha parado para pensar, já deixa o like, porque isso mostra que esse tipo de conteúdo precisa chegar em mais pessoas. E se você quer entender ainda mais sobre comportamento humano, solidão, mente e relacionamentos, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão aprofundar exatamente isso. E me conta aqui nos comentários, qual situação você já viveu que mais te marcou quando alguém te ignorou? Ou qual tema você quer ver no próximo vídeo? Eu leio tudo e muitos vídeos daqui nascem exatamente do que vocês escrevem. Agora, clica no vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai te mostrar um outro lado do comportamento humano que quase ninguém percebe. E se quiser ir mais fundo ainda, entra na playlist do canal, porque ali cada vídeo se conecta e começa a fazer ainda mais sentido.